Seguinte, faz um bom tempo desde que eu não faço um vídeo longo sobre Miraculous aqui no canal, né? Então, eu decidi fazer esse vídeo, trazer para vocês um resumo de todos os especiais Miraculous World que nós já tivemos até agora. E eles são Nova York, Xangai, Paris e Londres, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo e eu não vou ficar enrolando muito porque é muita coisa, tá? O vídeo vai ficar bem longo. Então, já vai se acomodando aí na cadeira, no sofá, na cama, seja sei lá onde você vai assistir esse vídeo. Mas se acomoda porque hoje o vídeo vai ser bem grandão e muita informação. E vamos começar do começo, né? Com Nova York, o primeiro e também o maior especial dessa saga. Nele, a sala da Marinette estava se preparando para a viagem que eles fariam até Nova York para comemorar a Semana da Amizade Franco-Americana. E todos estavam muito animados, exceto o Adriano Vinagrete. Porque de livre, radiante, sonhador, ele só era nos comerciais, né? Mas é claro que a Marinette não iria deixar o seu amigo perder essa viagem. Então ela vai até a mansão Agreste para convencer o Gabriel a deixar o garoto viajar junto com a turma. E para surpresa dela, ele já tinha tomado a decisão de deixar o Adrian viajar mesmo. Mas a verdade por trás do Gabriel ter deixado o Adrian ir era porque um dos itens que estariam em exposição no museu em Nova York durante a semana da comemoração era um novo Miraculous disfarçado. E por isso Gabriel deixou o Adrian ir de boas, porque assim ele não precisaria dar satisfação sobre a ida dele até Nova York e ao mesmo tempo ficaria de olho no filho. Olha só o plano desse cara, mano. Mas isso não foi algo 100% positivo, porque logo depois disso, a Ladybug se encontra com Cat Noir e dá a notícia de que ela iria viajar. E por isso Paris teria que ficar por conta dele. Mas quando o Adrian chega em casa, ele descobre que também vai ter que viajar. E é aí que surge o início da treta, porque Adrian e Black decidem combinar os seus neurônios e juntos eles tomam a péssima decisão de, ao invés de contar a Ladybug sobre a viagem, eles usariam um aplicativo de alerta de Akuma para saber caso alguém fosse akumatizado. Nós vemos e convenhamos, se isso realmente fosse dar certo, a Marinette não teria perdido o tempo dela criando esse dispositivo para o Cat Noir chamá-la. Ela mesma teria usado o aplicativo. Mas enfim, após quase morrerem em um ataque do Tecnopirata no avião e serem salvos pelos heróis estadunidenses, os alunos chegam em Nova York. Inclusive aqui, abrindo um parêntese, esse foi o especial com mais cenas Adrinette até então. Eu diria até mais do que as outras temporadas lançadas na época. Mas isso, né, pra tristeza da Marinette, que estava decidida a ser só amiga do Adrian. Mas nós sabemos que sempre que ela vem com esse papo de ser apenas amiga dele, ela fica ainda mais louca pelo garoto. Mas enfim, a química desses dois era tanta que até as heroínas na sua forma civil, com a missão de proteger a galera da escola, decidiram tramar uma brincadeira para o casal não assumido se assumir. Mas é claro que não deu certo. Isso porque durante o plano, o Tecnopirata aparece, mas tinha algo a mais nele. Ele estava akumatizado. Ou seja, mesmo com as heroínas lutando contra ele, seria impossível elas conseguirem desakumatizá-lo sozinha. Então a Ladybug e o Cat Noir entram em ação. E os dois ficam tipo, o que você tá fazendo aqui, mano? Era pra você estar em Paris. E aí a Ladybug começa a descer a lenha no Cat Noir, já que naquele exato momento Paris também estava sob ataque. E as coisas só vão piorando, meu caro colega. Cat Noir mete um cataclismo na Imperatrix sem querer e os outros heróis aparecem bolados e quase pegam os Miraculous deles. Paris fica completamente destruída e sem chances de consertar tudo com Miraculous Ladybug. E pra fechar aqui, ó, com um toquezinho de trauma, Cat Noir se sente um lixo por causa disso e renuncia ao Miraculous. Ou seja, só negatividade nesse especial. Mas a questão é que aquela akumatização do Tecnopirata foi apenas uma distração para que o Rockmorph pudesse pegar o Miraculous da águia, que dava o poder de liberdade, de se libertar de algo que te prende, ou sei lá o conceito disso, até hoje não entendi direito.
Então ele trama um plano com o Tecnopirata akumatizando ele de novo e dando Miraculous para ele espalhar o caos com os heróis na cidade. E é aí que a Ladybug e o Cat Noir, com a ajuda da Imperatrix, se unem novamente para salvar a New York das mãos do Hawkmoth, tendo um momento de união e força entre os heróis parisienses e estadunidenses para salvar a cidade. Um gesto que honra verdadeiramente a amizade franco-americana. E acaba tudo bem. Essa menina que fica com o Miraculous da águia se encontra com um cara que tem outra caixa de Miraculous. Ou seja, existem muitas outras caixas além da chinesa, de joias mágicas pelo mundo. E é exatamente o que vemos no especial de Xangai, onde os pais da Marinette queriam que ela levasse um presente pro Chuan, que não era mencionado desde a primeira temporada. Acontece que, por coincidência do destino do roteiro, o Adrien também iria para a capital da China junto com o pai para uma inauguração da marca Agreste. Então, assim, bem de boas, os pais da Marinette deixam ela ir sozinha até Xangai para conhecer melhor as suas raízes, sendo que na verdade era mais para encontrar com o Adrien. Porém, é óbvio que o Gabriel não iria deixar Paris só para inaugurar uma loja quase que do outro lado do mundo. Ou seja, ele tinha outros planos, os quais vamos falar já já. Voltando com a Marinette, a menina decide sair pela cidade sozinha em busca de um ingrediente secreto Adrien. E detalhe, ela não fala mandarim. Foi confiando no tradutor do GPS do celular e tudo certo. Mas quando ela acha o Adrien, vem uma garota chamada Faye e rouba todas as coisas dela. E quando a Marinette vai tentar salvar a garota pensando que ela estava em perigo, aí ela percebe que a Tic foi roubada. Mas vamos dar uma pausa rapidinho aqui na Marinette para falar da Faye, porque digamos que esse especial gira em torno dela. O pai adotivo dela era professor de Kung Fu e foi ele quem ensinou tudo sobre arte marcial para ela. Até que do nada colocaram fogo no templo e tiraram a vida dele, deixando a Faye órfã. E a única missão deixada pelo pai era proteger a Cachoeira Sagrada e uma pulseira que foi roubada e vendida depois por um alto preço. E adivinha quem foi que comprou essa pulseira? A Natalie! E era por isso que o Gabriel tinha ido até Xangai. Porque a pulseira tem poderes e é a chave para um item mais poderoso ainda. E a Faye rouba os itens para o homem, que inclusive foi o mesmo que roubou a tal da pulseira, fica chantageando informações sobre o pai dela em troca de dinheiro. Como o cara era um safado, não queria pagar direito pelos trem que a menina roubou, a Faye vai atrás da Marinette para que ela pague pelas próprias coisas por um preço maior. Mas o cara tava claramente querendo calotear a menina. Então a Faye, que apesar de tudo ainda é uma boa pessoa, pega os brincos do homem e entrega para Marinette de novo, iniciando assim uma cena de perseguição até o templo onde a Faye mora. E mesmo ele estando todo queimado, ela ainda tem um apreço muito grande por ele, prefere morar ali. E se você acha que o negócio não tá caótico bastante, calma, porque só tá começando. Isso porque o caloteiro chega lá no templo e começa a contar toda a verdade sobre a pulseira pra Marinette, que fica extremamente decepcionada com a Faye. E para piorar a situação, o Hawkmoth também estava lá, só esperando uma oportunidade para akumatizar o cara e usá-lo para entrar na cachoeira e pegar os prodígios, que são basicamente um monte de kuamizinhos muito poderosos que transformam o portador em determinado animal com poderes especiais. E o animal mais cabuloso entre eles é o dragão, mas também o mais difícil de se transformar. O Hawkmoth consegue pegar os prodígios bem de boas, mas depois de tomar uma rasteira, quem os coloca é a Faye. Acontece que tem essa coisa, que eu esqueci o nome, e ele é meio que o guardião supremo dos prodígios.
E enquanto o pau tava quebrando ali, ele ficou o tempo todo sentadinho avaliando o desempenho da Faye. E meio que para você se transformar em um animal, você precisa se concentrar nas próprias emoções. Ou seja, para virar um urso, por exemplo, ela precisava estar calma. E o dragão, que é o mais forte de todos, precisava de senso de justiça, sem desejos de vingança no coração. E infelizmente vingança era algo que tinha de sobra no coração da Faye. Por isso o guardião acha que ela é indigna de ter os prodígios. E aí o Hawkmoth acha uma brecha para akumatizar o guardião. Eu tô passada, chocada. Mas como sempre, essa foi a pior decisão que o cara tomou. Porque o humano começa a fazer o caos na cidade, destruindo tudo e todos, até mesmo o próprio Hawkmoth. Continuar já é de costume, não é surpresa pra ninguém. Mas o Hawkmoth era o único que podia desakumatizá-lo sem precisar quebrar o objeto, que tinha ido estômago abaixo. Ou seja, tudo dando errado. E pra ficar mais depressivo ainda, a Faye começa a se sentir muito mal por não ter sido uma pessoa tão boa quanto o pai dela foi. Mas a Marinette aparece com um papo motivacional pra cima dela, dizendo que a Faye é sim tão incrível quanto o pai dela e até mais. Assim a garota começa a ter o verdadeiro senso de justiça e consegue se transformar no dragão. E com a ajuda do talismã, elas desakumatizam o guardião, que finalmente reconhece a dignidade da Faye e permite que ela seja a nova Ray Ray. Ou no caso, Lady Dragon. E um detalhe mostrado aqui é de que a pulseira também é tipo um Miraculous com Kuami. Então uma diquinha aqui. Toma cuidado quando você for a Xangai, porque tem grandes chances da lembrancinha que você trouxe de lá ser um Miraculous disfarçado, viu? O especial acaba com todos muito felizes, comemorando o aniversário do T1 depois de quase matar o homem de preocupação. E agora, vamos para um dos especiais mais aguardados pelo fandom na época. E se você é Miraculous, de verdade, fanático mesmo, é possível que você nem tenha conseguido dormir direito no dia antes da estreia. E eu estou falando dele, Miraculous World Paris, que trouxe pra gente uma expansão dos universos paralelos e Miraculous e principalmente os nossos queridos Shadebug e Clown Noir. E o especial já começa bem confuso, com Gabriel cantando a música da abertura. Aí você já percebe que algo de errado não está certo. Logo depois aparece uma versão Winx do Gabriel junto com a Alia adulta, Nino e um Markov misturado com Max. Ou no caso, Max Corp. Mas eles tinham conseguido meio que transmitir uma notícia do nosso mundo de Miraculous na TV, porque no universo deles, o guardião dos Miraculous, chamado Supremo, é do mal. E o Gabriel desse universo tinha roubado um dos Miraculous dele. E nisso, o Supremo se vingou, matando a esposa dele. Então, os portadores do Miraculous da Joaninha e do Gato Preto também são do mal. E para impedi-los, ele precisava da ajuda da Ladybug e do Cat Noir. Então ele kamikotiza a Alia em Ubiquity para que ela fosse um portal entre ela e a nossa Alia do nosso mundo. E para vocês verem como a vida da Marinette é invejável, esse especial se passa na madrugada do episódio Destruição da 5ª temporada, onde o Monark leva um cataclismo. Ou seja, a Marinette já estava traumatizada e precisava lidar com mais um. Aí o Butterfly invade o quarto da menina e logo tem que sair correndo de novo com ela no colo, porque a dupla do caos estava perseguindo ele. Aí o cara sai correndo pelos prédios com a Marinette, a Alia fica lá amarrada. Aí a Marinette não entende bolhufas do que estava acontecendo, E nem deu tempo dela raciocinar, porque não demorou muito até que a dupla caótica chegasse e começasse a quebrar o pau. E o engraçado é que durante quase toda a briga, a Marinette e a Tiki ficam bem de boas discutindo sobre as realidades, de como os portadores de Miraculous do mal podem simplesmente quebrar a regra do tempo após usarem os poderes. Ou seja, eles não seriam vilões fáceis de lidar. Não demora muito pro Cat Noir chegar pra festa e assim todos começarem um fight de verdade. E fazia muito tempo desde que a gente não tinha uma luta dessas nesse desenho, viu?
Por isso, essa com certeza é uma das melhores cenas desse especial. Apesar disso, a dupla caótica é obviamente mais forte do que o nosso Lady Noir. Por isso, o Butterfly kamikotiza o Cat Noir em Celeste Cat, também conhecido como cópia barata do Cat Blanc. E eles saem dali no maior estilo, enquanto a Shadybug cai, ó, que nem um pedaço de bosta no chão. Após quase sofrerem uma acumulação da parte do Monark, a Shadybug e o Clown Noir decidem fuçar o quarto da Marinette para ver se eles acham alguma coisa que pudesse ajudá-los. E acontece que essa ajuda foi revelada pela própria Marinette no seu diário. Eu não sei o que se passou na cabeça dessa menina quando ela começou a escrever sobre o desejo que dá pra fazer combinando as duas joias, gente. E a Shadybug até tenta realizar esse desejo, já que enquanto ela lia o diário da Marinette, ela viu o quão bom era a vida da sua outra versão e que seria muito melhor se ela própria também tivesse aquela vida. Mas o desejo só não dá certo porque o Supremo fez uma espécie de bloqueio para que apenas ele pudesse fazer um desejo. Mas essa cena é muito interessante porque ela mostra as consequências de usar os poderes sem limite de tempo. Pouco a pouco o Miraculous vai consumindo a vida da pessoa até que ela não resista mais e vai de arrasta. E como o Monark não perde uma, ele brota ali no quarto e decide se aliar aos dois e bolar um plano bem meia boca para atrair a atenção do Lady Noir. Mas o que ele não sabia é que aquele tempo inteiro a Alia estava escondida e filmou tudo. Então ela mostra o vídeo para Ladybug que elabora um plano para derrotá-los de vez. Assim, a Ladybug se funde com o Miraculous da Borboleta e kamikotiza o Gabriel para que com seu poder ele desse uma proteção para Ladyfly e Cat Noir atraírem as suas versões do mal sem correr risco de serem derrotados. E essa luta entre eles, com o tempo, vai virando meio que uma sessão de terapia da parte da Marinette e do Adrien. E essa sessão resulta na redenção de Shadybug e Clown Noir. Foi uma redenção levemente forçada e com certeza os trajes antigos combinavam bem mais com eles. Sim, mas fazer o que, né? E você acha que o caos acabou? Claro que não. O Monark tem a grande ideia de usar o poder do galo para viajar entre as realidades e tentar pegar o Miraculous da Ladybug e do Cat Noir nelas. Porém, meus amigos, a Ladybug, que não é boba nem nada, é kamikotizada como Lady Ubiquity, que logo interfere e dá uma sova no Monark em todos os universos que ele vai. Assim, o especial termina com Gabriel esgotado, Shadybug, Clown Noir e Butterfly voltando para o seu mundo como aliados e os heróis tendo finalmente um minuto de paz. E finalmente, colegas, chegamos ao último especial, o de Londres. E sendo bem sincera com vocês, eu nunca entendo nada quando algum episódio é relacionado à viagem no tempo e sempre fico mais perdida do que cego em tiroteio. Então, quem dirá o especial inteiro voltado para isso, né? Então, como o vídeo já tá ficando bem grande, eu vou comentar um pouco sobre o que eu entendi. E bom, ele começa com a Layla akumatizada no seu covil, enquanto o Noru praticamente implora para ela não ler o que estava escrito no caderno. E assim, né? A Chrysalis, tipo, tô nem aí, eu vou ler. Após ler o que ela mesma tinha escrito no caderno, ela faz uma cara vilanesca e o Noru diz que vai ser o fim do mundo. A cena corta e mostra o que foi pra mim um dos momentos mais legais e fortes do especial. A Marinette indo até o manicômio contar sobre a morte do pai pro Adrien. E apesar de compreender os motivos pelos quais a Marinette decidiu não contar a verdade, essa ladainha que ela contou naquela hora foi triste de se ouvir e de ver. Eu não gosto de ter que usar palavras de baixo calão aqui, mas eu vou ter que dizer: pelas barbas do profeta! Que mentira foi essa? Cara, eu sinto que quando essa verdade vier à tona, o que não é algo impossível considerando que a cada temporada os finais estão sendo cada vez melhores, pode ter certeza que vai ser muito pior pra ela e pra todos do que tá agora.
Mas as coisas nesse especial dão errado mesmo quando a Marinette vai dormir. Porque enquanto ela tá dormindo, a Layla akumatizada vai lá e rouba todos os Miraculous dela. Então quando ela acorda, o desejo já tá sendo feito ali. E ela só descobre o que aconteceu enquanto ela tava dormindo quando ela é puxada pra toca do coelho e juntas, né, ela e a Alex vão lá e olham tudo o que aconteceu antes do suposto desejo que iria mudar tudo. É um desejo muito diferente de todos os que já tinham sido feitos até então acontecer. E após uma breve luta sem sucesso com a Layla akumatizada, a Chronobug volta para a toca do coelho e junto com a Alex, as duas chegam num consentimento de que o novo portador da borboleta só poderia ter sido alguém que estava presente no momento em que a Marinette revelou a sua identidade. E qual foi esse momento? Pois é, aquele momento traumático que eu e você nos contorcemos no sofá no dia do lançamento. E eu poderia resumir esse especial nisso, da Chronobug viajando, né, revendo os momentos do passado dela, onde ela poderia ter revelado a identidade, tentando impedir a Layla. Momentos esses que ao mesmo tempo nos revelam várias pontas soltas que ficaram no final da 5ª temporada. Ou seja, o que aconteceu com o covil do Gabriel, o que aconteceu com a Natalie, como que ela revelou todo esse BO para Paris. Basicamente, digamos que todas as pontas soltas foram unidas ou cortadas. Mas o desfecho acontece quando a Chronobug percebe que antes dela entrar no manicômio, lá no começo do especial, alguém já estava lá, por causa das luzes que já estavam acesas. Ou seja, a Layla tinha ouvido a conversa que a Bug Noir tinha tido com a Kyoko, onde a própria mencionava o nome da Marinette. E ali elas começam outra porradaria. Mas dessa vez, a Chronobug decide pegar o caderno da Layla, pois ela percebe que era ali onde todas as informações sobre ela estavam sendo escritas para que a garota pudesse ler depois da akumatização. Então, se ela simplesmente apagasse e escrevesse outra coisa, o plano da mentirosa seria arruinado. E é o que de fato acontece numa cena muito cabulosa, inclusive, que eu nem vou tentar explicar, porque se eu explicar novamente eu vou confundir mais ainda. E o especial acaba com as meninas super contentes por terem conseguido salvar o mundo de novo, enquanto a Layla tá surtando e o Noru se ferrando. Chegamos ao fim desse vídeo, graças a Deus. Tinha me esquecido do quão trabalhoso era fazer review assim. Mas espero que tenham gostado desse vídeo, mesmo assim. E me lembrem de nunca mais fazer isso, tá bom? Tchau!